liga que está no ar mais um programa da TV Justiça que conecta você jovem com seus direitos e mostra quem está fazendo a diferença. Na edição de hoje, o destaque é para uma geração de jovens ligados na iniciação científica. O papelão jogado fora vira lixeira sustentável. O caroço de açaí desperdiçado, um biovaso. Ideias reconhecidas e premiadas internacionalmente que surgiram da cabeça de uma jovem pesquisadora, jovem mesmo. Foi bem cedo, aos 16 anos, que uma amapaense entendeu que dava para encarar os laboratórios ainda no ensino médio. A pesquisadora mirim resolveu dar asas aos sonhos dela de investigar, criar, descobrir, mas não sozinha. Ela decidiu levar ciência para a geração de jovens da região norte do país. Se liga na bio da Aira Beatriz. Essa amapaense já foi longe, longe mesmo. Ela representou o estado do Amapá com as pesquisas que desenvolveu em feiras de ciências de pelo menos 5 países, no México, Sérvia, Chile, Tunísia e Estados Unidos. Neste post, há a medalha de bronze em ciências ambientais da feira na Tunísia que ela conquistou. Nesse outro registro, a medalha de ouro nas mãos é da Mostratec, a maior feira de ciências e tecnologia da América Latina, onde por 2 vezes ela foi finalista. Prêmios que reconhecem 2 projetos de pesquisa dela, a lixeira sustentável, feita de tubo de papelão, e o biovaso, produzido do caroço de açaí. E foi a partir desse reconhecimento que surgiram outras oportunidades. Ela foi embaixadora da juventude pela Organização das Nações Unidas. Olha ela aí na sede da ONU. Protagonismo que levou Aira para a lista dos jovens que mais se destacaram no país. Em 2022, ela foi uma das jovens de até 30 anos selecionadas pela revista Forbes. E ela quer dividir essa história de sucesso com outros jovens amapaenses, por meio do Instituto Leva Ciência. E é ela, a Aira Beatriz, que a gente chama para entrar aqui no telão do Se Liga. Oi, Aira, seja bem-vinda ao nosso programa. Oi, Marina, tudo bem? Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês no Se Liga. É uma honra para mim esse momento e eu confesso que eu estou muito emocionada com esse VC. Que bom! E para participar dessa conversa, nada melhor do que chamar para o nosso bate-papo quem está com a mão na massa, participando de projetos que envolvem a ciência e o meio ambiente, como João Vitor Venâncio, que é aluno do curso técnico de informática do Instituto Federal de Brasília e está inserido em projetos de educação ambiental. E o Pedro Paulo Lopes, que cursa o ensino médio no SESI do Distrito Federal e participa de competições de robótica. Vamos ver esses meninos aqui do telão do Se Liga. Seja bem-vindo, Pedro Paulo. É um prazer estar aqui também e eu espero que esse bate-papo seja bem produtivo para a gente poder realmente trocar experiências aqui todo mundo. Legal. Seja bem-vindo também, João Vitor. Obrigado pela oportunidade. E qual o impacto pedagógico e a contribuição para o futuro profissional dos estudantes ao encarar esse mundo da iniciação científica antes mesmo de entrar no ensino superior? Para falar sobre os reflexos desse tipo de iniciativa, convidamos o professor da Universidade de Brasília, Gilberto Lacerda Santos, que atua na área de tecnologia educativa e divulgação científica. Vem para o telão do Se Liga, professor, seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, fico muito feliz de estar aí, espero contribuir. Vou perguntar aqui para a Aira, para a gente começar o programa, como que você descobriu, Aira, que dava aí para abrir as portas do Instituto Leva Ciência e dar essa oportunidade para jovens da sua região? Eu via muitos grupos, muitos coletivos, os estudantes e professores se apoiavam uns aos outros para o desenvolvimento da iniciação científica.
E na região norte eu sentia muita falta disso. Tanto é que isso refletiu como uma experiência própria, porque na busca de um orientador para o meu projeto, eu troquei mais de 5 vezes de professor orientador, porque ninguém queria me orientar. E o colégio onde eu estudava, que eu era bolsista, era mais focado em se preparar para o Enem. Então, as orientações que os professores passavam era, Aira, acredito que você tem que focar no vestibular, iniciação científica você pode fazer na faculdade. Então vamos explicar agora um pouco e entender como funciona o Instituto Leva Ciência. Hoje o Instituto conta com mais de 30 voluntários, divididos entre estudantes, especialistas, mestres e doutores, que contribuem diretamente para o nosso material didático, projetos e aulas. Além disso, dentro do Instituto, os alunos têm a oportunidade de aprender a programar, desenvolver seus projetos e trabalharem também sua criatividade com atividades makers, que permitem com que haja uma melhora em competências socioemocionais do aluno. Além disso, nossos estudantes têm acesso a uma mentoria exclusiva, educacional, para que eles sejam inseridos em oportunidades acadêmicas, como bolsas de estudo, feiras de ciência, conferências, programas de liderança e muito mais. Os alunos atendidos pelo Instituto desenvolvem suas atividades no contraturno, e com isso eles conseguem também melhorar o seu desempenho escolar. O Leva Ciência me mostrou a robótica e eu me encantei de primeira, eu achei, nossa, muito legal e era uma experiência muito nova para mim. E nesse caminho de tentar me encontrar, o Instituto me deu a oportunidade de ir para a etapa regional aqui da Lego, no Pará. E lá eu tive grandes emoções e eu realmente consegui me encontrar na robótica. Se você já se interessou pelas estrelas, ou se você já quis montar um robô, ou criar o seu projeto científico. Agora chegou a sua vez! Aira, quantos alunos hoje o Instituto tem? Quem são esses alunos? São alunos de escola pública e alguns também são beneficiários do Bolsa Família, por exemplo. As entradas de alunos no Instituto Leva Ciência são feitas por meio de editais, porque hoje a gente tem uma lista de espera muito grande de mais de 400 estudantes a serem atendidos pelo Instituto. Então, a gente sempre faz esse processo seletivo. E a gente tem preferência no Instituto por alunos com altas habilidades, superdotação, alunos do espectro autista ou que tem algum outro tipo de transtorno. E vamos colocar o professor na conversa? Professor Gilberto, fala pra gente qual o impacto de uma iniciativa como essa que a Aira desenvolve para a região norte do país? Qual o reflexo para essa área educacional? Há diversos estudos no Brasil e fora do Brasil que mostram o quanto a ciência, o interesse da ciência por parte de jovens é um impulsionador tanto do desenvolvimento do indivíduo quanto do desenvolvimento da comunidade da qual ele faz parte. Então, uma iniciativa como essa, ela é indicadora de possibilidades de desenvolvimento científico, de tecnológico e de inovação para toda a região, porque enfim, o jovem ele se potencializa, ele potencializa quem está no seu entorno. É exatamente o que acontece com ela, né, com a Aira. Então, parabéns. Vamos agora fazer perguntas, dar oportunidades para os nossos estudantes perguntarem. Pedro Paulo, sua vez. Eu queria perguntar para o senhor, professor, se o senhor percebe alguma diferença que o senhor acompanha, né, os seus alunos aí no meio universitário. Eu queria saber se o senhor percebe alguma diferença entre os alunos que já entram na universidade com esse conhecimento prévio e os alunos que não entram. Qual que é a principal diferença entre eles? Alunos que já vêm para a universidade, que chegam na universidade, tendo passado por experiências de aproximação com a ciência, com a tecnologia, eles se posicionam melhor na universidade. Eles se interessam mais por determinados conhecimentos, eles se engajam melhor em determinadas iniciativas da própria universidade. E é justamente por isso
que foi criado aqui no Brasil o Programa de Iniciação Científica Jovem, que vai buscar o jovem no ensino médio com bolsas que engajam os alunos em atividades científicas de professores ou de pesquisadores da universidade. Exatamente porque se sabe desse diferencial entre o jovem que se aproxima da ciência no ensino médio e daquele que não faz isso. E eu vou dar a oportunidade agora para o João Vitor fazer uma pergunta. Aira, minha pergunta é destinada a você, do projeto que foi o vaso feito por Caroço de Açaí. E eu queria que você me falasse um pouco mais sobre esse projeto, como que surgiu a ideia e como que foi o processo da criação do vaso. Perto da minha casa tem uma batedeira de açaí. As batedeiras de açaí não são esses novos estabelecimentos que a gente encontra por aí fora da região norte, com aquele açaí que é um pouco mais pastoso, não. A gente consome o açaí praticamente in natura. E como a gente consome o açaí in natura, todos os dias toneladas e toneladas de caroços de açaí são gerados, porque o açaí ele não é apenas uma fruta, ele está diariamente na cultura não só do povo amapaense, mas do povo nortista. Como também não há uma fiscalização por parte da prefeitura ou do governo do estado, esses caroços de açaí eles são descartados de maneira indiscriminada em qualquer local. E aquilo ali era um problema que eu estava vivendo todos os dias, fora um fedor muito grande, a produção de chorume, a percolação do solo. E naquela época foi muito difícil conseguir um laboratório, porque as universidades não abriam as portas para mim por eu ser uma estudante do ensino médio. E quem me deu essa oportunidade de entrar no laboratório, fez as análises do pH, né, do potencial hidrogeniônico, se ele tinha algum risco para a planta ou para o solo, foi a Embrapa do Amapá. E vou falar agora mais uma vez com o professor. Professor Gilberto, a iniciação científica está prevista na Lei de Diretrizes e Bases para o Ensino Fundamental e Médio, ou seja, ela é um direito dos alunos? A iniciação científica é um direito, sim. No entanto, ela raramente é oferecida para estudantes de ensino médio, por exemplo. O CNPq, que é o nosso órgão de fomento mais importante, ele tem um vigoroso programa de iniciação científica jovem. Mas quem toma a iniciativa de conduzir o processo, que engaja os estudantes, são pesquisadores que estão no meio universitário. Aira, e a gente sabe que a região norte tem um índice alto de evasão escolar. O que o projeto já fez para tentar reduzir e atrair muitas vezes mais alunos e que eles permaneçam nas aulas do Instituto? Antes da pandemia, antes do ano de 2020, a gente perdia muitos alunos porque eles não tinham condições, por exemplo, para o transporte. Eles passavam por muita dificuldade dentro de suas casas e a gente criou um projeto chamado Valoriza, onde pontualmente a gente auxilia alguns alunos por meio de cesta básica e também kits de higiene pessoal. E os alunos que recebem isso normalmente são os alunos com o melhor desempenho, para que eles entendam que não basta estar matriculado no Instituto para receber esse tipo de benefício. Eles precisam fazer a parte deles. Então, assim, a gente acaba aí com vários estudantes, desde a educação infantil até o ensino médio com um bom desempenho, não só dentro do Instituto, mas também na escola. E a gente faz agora um breve intervalo e a gente volta já já. O Se Liga tá de volta. Na edição de hoje, o papo é com uma geração de jovens ligados na iniciação científica. Foi no primeiro ano do ensino médio que a jovem Aira deu pontapé inicial em projetos de pesquisa. 2 criações promoveram a carreira da estudante e mudaram de vez a trajetória profissional dela. E as universidades e centros de pesquisa estão de olho em jovens talentos e oferecem oportunidades como as bolsas de estudos júnior do CNPq. É hora do Se Liga Mais. Aira descobriu uma forma para reaproveitar restos de materiais gráficos que iam parar no lixo. Desenvolveu uma lixeira sustentável a partir dos tubos de papelão e lonas de vinil. No primeiro modelo, revestiu o tubo de papelão com a lona
e no fundo usei sobras de compensado. No segundo modelo, encapei o tubo de papelão com a lona, a base da lixeira foi feita com o suporte do banner. O destaque do projeto em feiras de ciências levou Aira a ganhar uma bolsa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, como incentivo à produção de novos projetos. E veio mais novidade. No ano seguinte, Aira viu a quantidade de caroços de açaí jogados nos lixos ou nas ruas da região norte onde mora e descobriu uma forma de reaproveitar o produto. Inventou um vaso biodegradável. Além de funcional, o uso do caroço ameniza um problema ambiental de descarte do resíduo. Assim como Aira, outros estudantes no Brasil têm a oportunidade de começar a desenvolver pesquisas antes mesmo de chegar a entrar no ensino superior. No ano passado, o CNPq ofereceu quase 6.000 bolsas de iniciação científica júnior para alunos do ensino médio. Aira, vamos dar aí agora o caminho das pedras para quem quer também conseguir uma bolsa aí do CNPq ainda no ensino médio. A forma que eu consegui conquistar a minha bolsa de iniciação científica do CNPq Júnior foi através da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, FEBRACE, que é realizada pela Universidade de São Paulo. Não só a FEBRACE, mas também como outras feiras de ciência no Brasil trabalham assim, dessa forma. Os melhores alunos são selecionados e escolhidos para receber esse apoio do CNPq. Além disso, também, outra forma de receber a bolsa do CNPq Júnior é por meio de algumas Olimpíadas do Conhecimento. Essas bolsas, elas são muito importantes, por mais que o valor ele não seja um valor tão alto, mas é importante a concessão dessas bolsas para que a gente continue fazendo ciência e contribuindo para o nosso país. É verdade. Agora, eu acho que o professor Gilberto pode dar mais dicas para a gente sobre essas bolsas do CNPq, né? Ela estava falando aí das modalidades, dos modos, né, de acesso dos estudantes às bolsas. Muitas vezes são premiações de Olimpíadas, como ela falou, a Olimpíada Brasileira de Matemática, a Olimpíada Brasileira de Física, a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Então, é muito importante que professores de ensino médio incentivem seus alunos a participarem das Olimpíadas. É um meio deles alcançarem bolsa de iniciação científica. Por outro lado, é muito importante que professores do ensino superior se candidatem a serem tutores de alunos e tenham acesso a bolsas. O ano passado mesmo eu fiz isso, eu fui tutor de 30 meninos e meninas que foram bolsistas de iniciação científica jovem, e mesmo com esse valor reduzido, eles fazem milagres, eles fazem coisas extraordinárias. A bolsa ela é destinada e concedida diretamente ao estudante ou primeiro a essas instituições, e essas instituições é que fazem aí uma seleção dos alunos? Normalmente a bolsa ela passa por um professor, um tutor, que se candidata à bolsa no órgão de fomento. É por isso que a participação do professor, especialmente do professor do ensino superior, normalmente essas bolsas, a tutoria de bolsas, ela é destinada ao professor do ensino superior. Mesmo quando o estudante participa de uma Olimpíada Científica e tira um primeiro lugar, um segundo, um terceiro lugar, ele é encaminhado a um professor que detém uma quantidade de bolsas, né? Então, na verdade, o órgão de fomento ele se relaciona com um professor tutor, que, por sua vez, escolhe bolsistas. Agora eu vou dar oportunidade para os nossos estudantes também. Pedro Paulo pode fazer sua pergunta. Uma coisa que deu para observar quando foi mostrando as imagens do projeto da Aira foi que vocês participaram da FLL, né? O torneio de robótica que o SESI ele proporciona no Brasil. Então eu queria saber como é que foi essa participação de vocês e qual foi o projeto de vocês. Então, a gente tem várias equipes de robótica. A FLL, para quem não sabe, é a First Lego League. Um movimento, uma das maiores competições de robótica do mundo, encabeçada no MIT. Aqui no Brasil, ela é operada pelo SESI. A gente começou a nossa relação com a FLL por causa de um programa chamado Estrogênias, onde a gente recebeu diversos equipamentos de robótica, o Spike Prime da Lego, por exemplo, e a gente recebeu o tapete da competição, que na época era Cargo Connect,
em 2022, no ano passado. E a partir dali a gente tinha que formar uma equipe só de meninas na robótica. E foi algo que deu muito certo, que foi a nossa primeira equipe, a ILC em Robóticas. Em 2022, o tema da competição era transporte de cargas. As meninas elas desenvolveram uma embalagem para proteger as vacinas que fossem transportadas em áreas ribeirinhas, porque as vacinas, não só as vacinas, mas todo e qualquer medicamento, quando eles são transportados em áreas remotas da região norte, às vezes não tem uma proteção muito boa, muito específica para aquilo. E para isso elas desenvolveram uma embalagem que protege medicamentos e vacinas. E esse ano a gente ficou no top 10 entre as 10 melhores equipes. Infelizmente não conseguimos uma vaga no nacional, mas eu acredito que é um trabalho a longo prazo e que a gente está mandando muito bem. Fala pra gente da importância da participação das feiras de ciência que existem hoje no Brasil. Eu sou um exemplo vivo disso. Eu nunca tinha viajado e eu tive a oportunidade de ir para São Paulo. A primeira vez assim, que eu saí do Amapá, eu fui para São Paulo, academicamente falando, né? E eu me deparei com a Universidade de São Paulo, que era era gigantesca e completamente diferente da Universidade Federal do Amapá. E ali eu via vários estudantes, que a FEBESS ela acontece dentro da universidade, e eu via vários estudantes de engenharia, alguns carregando maquete, eu via alguns professores andando, e aquilo me deixava muito curiosa. E dentro da Feira de Ciências, numa conversa com um dos meus avaliadores, ele era engenheiro ambiental, e ele começou a falar sobre engenharia ambiental, e aquilo, de certa forma, me tocou. E eu pensei, vou começar a pesquisar sobre essa área, porque eu amo o meio ambiente e eu quero estar por dentro da engenharia, quero fazer coisas legais. E isso me motivou muito a ter uma visão de futuro, porque, pelo menos dentro da minha realidade, eu sempre fui incentivada a prestar um concurso público, a optar pelo curso de Direito ou de Medicina, nada contra quem segue carreira nessas áreas, mas eu não me encontrava em nenhuma delas. E por meio da iniciação científica eu vi que tinha uma oportunidade de crescer que não fosse dessa forma. E hoje eu estou muito feliz com o rumo que a minha vida está tomando. João Vitor, sua oportunidade de fazer uma pergunta. Então, Aira, eu queria saber se o Instituto, eles trabalham também com as pessoas do ensino fundamental, porque eu acredito que não é só importante o ensino médio também ter essa consciência do que é a ciência e também o ensino fundamental. Então, sim, a gente tem crianças a partir de 5 anos que já têm seu próprio projeto científico, a gente tem uma demanda muito grande, a gente atende todos os níveis da educação básica e, por exemplo, recentemente a gente tem alunos também fora do estado do Amapá. Um exemplo disso é a Isabela, né, do estado do Pará. Ela é uma pequena pesquisadora e astronauta análoga que pesquisa sobre o cultivo de fungos na microgravidade. E recentemente ela recebeu uma premiação nos Estados Unidos na categoria de STEAM, que contempla, né, ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. E assim, a gente tem um cuidado muito grande com os nossos pequenos, porque é a fase que eles estão descobrindo o primeiro amor deles por muita coisa, sabe? Então, assim, a gente tem alunos, e a maioria são alunos do ensino fundamental. O ensino médio, assim, o jovem, principalmente quando ele já está ali no segundo, terceiro ano, ele começa a se preocupar um pouco mais com o Enem, ou com o vestibular, o que não é errado, e aí ele acaba muitas vezes saindo do instituto. Eu agradeço muito, Aira, e desejo sucesso para você nesse projeto, que leve realmente ciência não só para a região norte do país, mas para todo o nosso país. Seja motivo de orgulho para a gente. Nossos estudantes João Vitor, Pedro Paulo, muito obrigada. Agradeço também ao professor Gilberto. E o Se Liga fica por aqui, mas o conteúdo você já sabe, está lá nas nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Spotify. É só digitar @Rádio ITV Justiça que você encontra tudo lá. Até o próximo programa. Fui! Bye.